Fala rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês. Vocês já repararam que de uns anos pra cá, cada vez mais brasileiros estão falando em ir morar no Paraguai? E não é só uma conversa de internet, não. E ultimamente isso está cada vez mais na mente deles. Uns até já foram ou estão já querendo planejar para se mudar o quanto antes, principalmente agora nesse ano de eleição. Mas então vem aquela pergunta interessante: por que o Paraguai? O que tem lá que está chamando tanta atenção assim dos brasileiros? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E logo de começo eu já quero saber a sua opinião. Por que será que muitos brasileiros estão cogitando sair do Brasil e morar no Paraguai? Deixa aqui nos comentários. Bom, então vamos começar, eu acho que um dos pontos mais importantes, na minha visão, que mudou o pensamento dos brasileiros a respeito do Paraguai em comparação com o Brasil. Cara, é aquela questão do imposto. No Brasil, a gente trabalha, trabalha e trabalha e parece que a gente está numa espécie de montanha-russa financeira há muitos anos. E não é mimimi, não é a geração é mole, isso, aquilo, não é isso que eu estou querendo dizer. Até as mais velhas sabem que está acontecendo isso, né? Ainda mais nos dias de hoje. Que nem eu falei pra vocês, a gente trabalha, trabalha. Por exemplo, você tá num serviço aí que ganha um pouco mais do salário mínimo. A conta nunca vai fechar, cara. No final do mês, você olha a conta e pensa, cara, onde foi meu dinheiro? É aluguel que tá caro, é alimentação que praticamente mais da metade do seu salário vai para alimentação. Aí você tem que ter plano de saúde, transporte. Se você tem um carro, vai ter que pagar o IPVA. Se você tem uma casa financiada, vai ter que pagar o IPTU. E fora ainda que aqui no Brasil a carga tributária é uma das mais altas da América Latina. É imposto sobre consumo, imposto sobre renda, imposto sobre serviço, imposto sobre produto, sobretudo, até se a coisa piorar, e daí a gente vai ter imposto para respirar o nosso ar que é livre. Então a gente paga imposto até sem perceber, entende? E no Paraguai, nessa questão do imposto, é muito mais simples e mais leve. Para você ter uma ideia, o IVA, que é o Imposto sobre o Consumo no Paraguai, é 10%, já que nas terras tupiniquins, dependendo do produto, a carga pode passar fácil de 30%, 40% ou até mais. E o interessante que eu notei é que muitos investidores, muitas pessoas que têm, né, um dinheiro bom aí, eles já estão morando em Paraguai ou têm contas no país, que na questão do imposto de renda, o Paraguai é um dos mais baixos e com menos faixas complexas. Para quem empreende ou trabalha por conta própria, por exemplo, isso muda o jogo completamente. Tanto é que, se vocês dão uma pesquisada nas redes sociais vizinhas, tem até gente ensinando como você criar uma conta no Paraguai, você vincular as suas contas financeiras para meio que não pagar imposto. E essa questão dos impostos virou meio que um atrativo muito bom nos olhos dos brasileiros, já que Paraguai é um país aqui perto, né? Não é um país tão longe assim, e querendo ou não, tem uma língua que a gente consegue compreender, não é uma língua tão difícil assim. E até na questão do consumo básico, que aqui no Brasil a gente não consegue ter algo simples. Por exemplo, um notebook base aqui no Brasil custa em média R$ 4.000. Lá você vai achar até superior ou da mesma marca por uns 2.500, tipo, mais da metade do preço, porque lá não tem aquela cadeia absurda de imposto em cima de imposto como acontece aqui no Brasil. E fora ainda que tem uma coisa que realmente impacta no nosso dia a dia aqui no Brasil, em comparação com o Paraguai, é o nosso custo de vida e o poder de compra. Porque não adianta nada a gente pagar menos impostos se as coisas são mais caras, não é? Mas esse não é o caso do Paraguai. E olha, eu vou te dar exemplos práticos do cotidiano para você entender essa diferença. No supermercado, uma compra básica de supermercado aqui no Brasil, dependendo, lógico, onde você mora, mas dando uma visão geral, uma compra razoável de 800 a R$ 1.000. E lá no Paraguai, muitas vezes você consegue fazer uma compra boa mesmo usando 400, R$ 500. E eu estou falando de itens básicos, que nem um arroz, feijão, um óleo, uma carne, né, uma mistura, verduras, frutas. E essa diferença é tão absurda que eu estou falando de produtos de qualidade similar ou até superior com aqui do Brasil. E isso é o que mais impacta na hora de você pensar em mudar do país. E também fora a questão da gasolina, né? A gasolina agora tá quanto? Mais ou menos uns R$ 5, R$ 6 por litro, né? Dependendo do estado. Só que lá no Paraguai tá em torno de R$ 2,50 a R$ 3 o litro, convertendo o valor, deixando claro. Então, praticamente você enche o tanque do carro com a metade do preço.
Fora ainda a questão da energia elétrica, a alimentação fora de casa, a questão dos eletrônicos, que nem eu falei para vocês. É muito mais fácil você ter equipamentos eletrônicos de alta qualidade com um preço muito acessível, né, em comparação com aqui do Brasil. Para você ter um celular da última geração, você tem que praticamente trabalhar 10 meses sem gastar o seu salário. E lá você consegue ter, né, um preço mais acessível. Lógico que também é caro, mas você consegue planejar certinho. E muitas vezes é muito mais em conta, né, os eletrônicos lá. Tanto é que tem gente que compra lá e traz aqui para o Brasil. Então agora pensa o seguinte: se você ganha um salário razoável aqui no Brasil, digamos, sei lá, uns 6, 7 mil reais. É uma pequena minoria, mas tem gente que ganha. Você ganhando isso, você já veio apertado, pagando aluguel, contas, alimentação, e no fim do mês quase não sobra nada. Só que lá no Paraguai, com vários brasileiros que mostram seus depoimentos, né, nas redes sociais, tem vários vídeos explicando, até em notícias sai equiparando coisas no nosso cotidiano, por exemplo, salário. Lá no Paraguai, com o mesmo valor que, por exemplo, convertendo dá uns 8, 9 mil guaranes paraguaios, né, que é a moeda local, você vive muito melhor, consegue poupar dinheiro, consegue ter uma qualidade de vida excelente, né, em comparação com aqui no Brasil. Fora ainda que eu notei muito que tem muitos brasileiros que vão lá, que trabalham em home office, né, que trabalham remotamente por empresas daqui do Brasil e ganham cerca de 5, 6 mil reais, e lá no Paraguai vive como se ganhassem 15, 20 mil. É outro patamar de vida, né, cara? Não é só a questão de ser mais barato, essa questão toda que eu falei pra vocês, é uma questão que envolve a qualidade de vida, entende? Você consegue sair para jantar sem pesar no pulso, você consegue viajar, consegue comprar aquele eletrônico que você tanto queria, que já que não conseguia aqui no Brasil, consegue até guardar um dinheiro e pensar num futuro melhor para sua vida, entende? E uma coisa que também chama muita atenção dos brasileiros, que eles não conseguem conquistar aqui, é aquela famosa casa própria. Aqui no Brasil virou quase uma utopia, não é? Tipo assim, apartamento de 2 quartos em qualquer capital tá custando quanto? Uns 500, 600 mil? E aí você faz financiamento de 35 anos, 40 anos e basicamente você vende sua vida toda pro banco. E lá no Paraguai, olha, eu sei que parece clickbait, mas não é. Você compra um apartamento novo em um bairro bom por cerca de 250 mil reais. E não é um lugar ruim, até que é um lugar bacana muitas vezes, com segurança, infraestrutura. Tem brasileiro comprando casa com quintal, piscina, 3 quartos, por 150 mil. Aqui, se você fazer a comparação, esse valor mal consegue comprar uma vaga de garagem em São Paulo, por exemplo. E sabe o mais louco ainda? É que a galera tá usando isso como investimento, comprando um apartamento por 200 mil lá, aluga para outro brasileiro que tá chegando e em 3, 4 anos esse apartamento já vale uns 300 mil e já se pagou. E o mercado de imóveis imobiliários está em expansão tão grande e cada vez mais crescendo. Tem vários depoimentos de brasileiros que venderam suas casas, seus apartamentos aqui no Brasil e conseguiu comprar 2, 3 lá no Paraguai. E mora em um e aluga os outros. E vive de renda e ainda sobra dinheiro. Tá, mas depois de tudo isso que eu falei, você pode estar se perguntando: ah, mas lá deve ser perigoso, deve ser ruim de se viver, isso, aquilo. Cara, vou ser bem honesto aqui com vocês. Em nenhum lugar é perfeito, né? A gente não vive em um mundo ideal. Nenhum lugar é assim. Mas digamos que comparado com alguns lugares aqui do Brasil, algumas capitais, mano, lá é outro nível de tranquilidade. A galera que mora lá conta que dá pra andar na rua de noite, dá pra você deixar o carro na rua, as crianças brincam no condomínio, sem aquele pavor que alguns lugares no Brasil têm. E tem vários índices mostrando que, em comparação com o Brasil, o Paraguai tem um nível de segurança excelente, entende? Tem muito mais aquela sensação de segurança do que insegurança. E não só isso, dependendo do lugar onde que você vai morar, a vida lá é muito mais calma, sabe? Não é aquela loucura de uma metrópole, por exemplo, São Paulo da vida, São Paulo capital, o trânsito. As pessoas de lá muitas vezes são mais tranquilas, param para conversar, não é aquela correria maluca que a gente vive aqui. Claro que você vai ter que se adaptar a algumas coisas, né? Adaptar à cultura daquele país, porque você é estrangeiro. Só que essa questão da segurança é muito boa, que as infraestruturas públicas não deixam a desejar. Lógico que não é uma São Paulo, né, que tem tudo, mas as cidades principais no Paraguai tem tudo que você precisa, né? Um hospital bom, escola boa, mercado, shopping. E sabe qual é a real dessa onda de imigração de brasileiros para o Paraguai? É que, mano, o brasileiro tá cansado de trabalhar feito louco e não vê resultado em nada. Sai governo, entra governo, escândalo lá atrás de escândalo. Você vê que seu poder monetário, cada dia que passa, tá caindo. Coisa que você comprava há 5 anos atrás, você não consegue mais comprar. Ou a sua qualidade de vida tá caindo drasticamente. Tudo está mais caro, imposto atrás de imposto. Para comprar um carro, praticamente você tá dando outro pro governo. Então,
cansa, mesmo você ganhando bem, entre aspas, em comparação com o restante da população, mesmo assim você vive apertado. Você cansa de não conseguir realizar sonhos básicos, de, por exemplo, que todo mundo quer conquistar uma casa, um carro, poder viajar, poder ter uma reserva de segurança, ter uma vida boa para você e para seus filhos, se você tiver, e isso você não consegue, infelizmente, aqui no Brasil. E lá no Paraguai oferece exatamente isso que os brasileiros estão buscando, a chance de viver melhor trabalhando a mesma coisa ou até menos, sabe? E esse movimento dos brasileiros indo para o Paraguai não é impulso que muitos podem pensar. É apenas usando o seu lado racional, fazendo cálculos, é uma questão de sobrevivência financeira e busca por qualidade de vida melhor do que seu próprio país pode oferecer. E se você chegou até aqui, eu deixo um questionamento a mais para você. Será que vale mesmo a pena você considerar morar no Paraguai ou comprar algum imóvel e alugar lá? Se você já pensou nessa possibilidade, você teria coragem de fazer essa mudança tão drástica? Deixa aqui nos comentários. Mas enfim, essa foi a minha opinião. Se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei, comente aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que dê minha opinião, deixe o seu tema de vídeo junto com o valeu demais, que eu vou dar mais prioridade para esse comentário, beleza? E se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, tem várias formas que vocês podem me ajudar. Tanto financeiramente, no Apoia-se ou lendo o QR Code que eu sempre deixo aqui na tela, ou da forma grátis, deixando seu like, comentando e compartilhando o vídeo, beleza? No mais, desejo sucesso para todos vocês e te vejo numa próxima.